Fala galera, vamos estudar agora as leis de Newton. Meu nome é Cleofas Neto e eu convido você para aventurar aqui neste assunto. Bom, as leis de Newton são basicamente três. Primeira lei, ou lei da inércia. Segunda lei, ou lei fundamental da dinâmica. E terceira lei, ou lei da ação e reação. A lei da inércia diz que um corpo parado tende a permanecer parado, ou em movimento tende a permanecer em movimento, a não ser que uma força externa o tire desse estado de inércia. Então veja, um corpo ele está em repouso ou ele está parado quando a sua velocidade é igual a zero. Ou seja, quando a sua velocidade é igual a zero, ele está em repouso. Quando a sua velocidade é constante, ele está em movimento uniforme. Então vejam, duas são as situações. Eu tenho um corpo que está em repouso e um corpo que está em movimento uniforme com velocidade constante. Então ambos os casos são casos de equilíbrio. Quando a velocidade é zero, o equilíbrio ele é estático, e quando a velocidade é constante, o equilíbrio ele é dinâmico. Então a lei da inércia diz que um corpo parado tende a permanecer parado, a não ser que uma força externa o tire desse estado. E um corpo em movimento tende a permanecer em movimento uniforme, a não ser que uma força externa o tire desse estado de inércia. A segunda lei da dinâmica, ela não tem um enunciado, mas ela pode ser expressa através da seguinte expressão: força é igual a massa vezes a aceleração. Essa segunda lei, ela nada mais diz ou fala da proporcionalidade entre força e aceleração, ou seja, da relação entre força e aceleração. Ou seja, quanto maior for a força resultante sobre um determinado corpo de massa m, maior vai ser a sua aceleração e vice-versa. A terceira lei de Newton já nos fala da lei de ação e reação, que nos diz o seguinte: a toda reação corresponde uma reação. No entanto, para que exista, tá certo, um par ação e reação, é necessário que as forças que estão interagindo, elas precisam ter a mesma natureza. Elas precisam ter a mesma natureza. Ou seja, elas precisam ser ambas ou de contato, ou ambas têm que ser forças de campo. Elas também têm que ter a mesma intensidade. Devem ter também a mesma direção. E por fim, para que seja caracterizado um par ação e reação, além de esse par ser de mesma natureza, ter a mesma intensidade e ter a mesma direção, tá certo? Essas forças também têm que ter sentidos opostos. Bem, é isso aí. Essa foi uma aula resumida sobre as leis de Newton. E essa aula resumida, ela integra a atividade do curso de criação de videoaulas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Até mais.